Uma questão também bastante interessante na mecânica de rochas, quando a gente vai entender ali qual a representatividade de uma amostra dentro daquele maciço, é o conceito de homogeneidade e heterogeneidade. Seguinte, suponhamos que a gente esteja trabalhando e encontre um afloramento que eu consiga definir claramente duas unidades geológicas, né? Então aqui nesse afloramento eu tenho uma unidade A e uma unidade B. Quando eu olho para esse maciço, eu já consigo dizer que eu estou trabalhando com um meio que é heterogêneo. No caso, a minha escala de trabalho considera todo esse maciço. Porém, se eu estiver escolhendo uma única unidade geológica aqui, né, ou A ou B, talvez eu possa dizer que esse meio é homogêneo. Agora, isso é uma regra? De forma alguma. Vamos supor que nessa nossa unidade B eu tenha uma rocha que seja o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma célulazinha dela, vou botar para cá. Nessa minha amostra eu tenho grãos dessa forma e alguns assim. Bom, agora começa a complicar um pouco a coisa, porque nessa escala aqui de trabalho eu tenho um meio que eu posso ter heterogeneidade e homogeneidade. Mas como assim? É o seguinte, ó. Dependendo da região que eu estiver trabalhando aqui dessa amostra, eu posso considerá-la como homogêneo. Mas se pegar, por exemplo, esse fenocristal aqui existente, né? Ele pode dar a impressão que essa nossa amostra ela é heterogênea. Como eu não consigo, às vezes, separar muito bem, né, a influência desses grãos minerais dentro de um contexto de uma rocha, eu acabo, com base nos ensaios que eu realizo, tomando a decisão de o quanto que essa heterogeneidade vai influenciar no meu parâmetro. O que você está querendo dizer com isso? É o seguinte, ó. Vamos supor que vocês peguem essa amostra e façam um ensaio de point load test, né? Ou compressão pontiforme ou compressão pontual. Bom, eu tenho aqui o cone aplicado nessa minha amostra, né? Para ela poder romper. Nesse caso aqui, ó, pode ser que eu tenha uma maior influência desses fenocristais aqui do que os grãos menores existentes na matriz, né, localizados aqui ao longo dessa amostra. Então, quando eu for pegar esse parâmetro aqui de resistência e for analisar, ele vai me dar uma informação com uma resistência X. Né? Vou botar aqui, ó. Quando eu pego uma outra amostra que agora possui essa configuração aqui, né? Peguei uma outra região lá do maciço. E essa região do maciço possui só grãos aqui, minerais mais ou menos do mesmo tamanho e também do mesmo tipo. Por exemplo, uma concentração de grãos de quartzo. Isso também é importante. Quando eu faço esse mesmo ensaio, ele me dá uma resposta Y. Agora, eu posso ter essa mesma configuração, só que esses grãos minerais, eles possuem um preenchimento aqui, ó, de algumas cimentações, né, que aproveitaram aqui alguns vazios existentes e preencheram. E quando eu vou fazer o meu ensaio, eu tenho aqui resultados. Se eu coloco todos esses resultados juntos, eu não vou conseguir chegar a uma correlação ou uma compreensão dessa informação. E nesse caso, talvez valha a pena eu tratar cada região dessa aqui, ó, como sendo uma população. E aí, olhando de volta aqui para o meu projeto, eu tomo a decisão de quais delas são as representativas.
muita gente confunde heterogeneidade com homogeneidade, da mesma forma que confunde anisotropia com isotropia. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Tchau, tchau!